Olá, tudo bom com vocês? Hoje finalmente vamos falar sobre o final de Love 101. Eu nem acredito que a minha série acabou. Ai, gente, é muito ruim, né? Quando uma série que a gente gosta tanto assim termina e aí a gente fica pensando, meu Deus, eu nunca mais vou ver esse personagem. Mas eu confesso que depois aí dessa segunda temporada da série, eu de fato senti que não tinha mais história pra contar. É aquele tipo de série que realmente tem que terminar bem cedo, por mais que doa no nosso coração. Então hoje o meu assunto é com você que já assistiu a segunda e última temporada da série. Então esse vídeo obviamente tem spoilers, hein? Depois não vai falar que eu não avisei. Continue nesse vídeo por sua conta e risco. Preparados? Então bora comigo. Já preciso começar esse vídeo então dizendo o quanto eu estou orgulhosa dos meus bichinhos, dessas pessoas maravilhosas, desses adolescentes que se tornaram adultos perfeitos. É muito legal que eu posso encher a minha boca para falar que Love 101 foi uma série que entregou uma primeira temporada impecável e uma segunda temporada mais impecável ainda. Sem sombra de dúvidas, ela já estava e agora tá ali com força mesmo na lista de melhores séries teen da senhora Netflix. Já fica a minha dica aí pra quem nunca assistiu e tá assistindo esse vídeo mesmo assim. Essa série é perfeita e você não vai se arrepender. Bom, nessa temporada então nós tivemos aí algumas confirmações de teorias minhas, né? Que a Ejike seria expulsa da escola, que eles fizeram aí um acordo com o diretor e realmente isso aconteceu. Fiquei bem surpresa aí em algumas coisas nessa temporada e essa foi com certeza uma história que eu fiquei bem chocada assim como aconteceu, porque a história acabou mostrando que o diretor era ainda pior do que eu imaginava, assim. Não somente ele, eu acho que essa segunda temporada mostrou aí vários personagens que eu já achava ruim e aí nessa temporada eu achei pior ainda. Um desses casos também, sem sombra de dúvida, são os pais do Sinan, que, meu Deus do céu, que dois eu não tenho nem xingamento pra esses dois. Escrotos, ridículos, podres. No momento que o Sinan tá ali na casa, né, oferece um chá e o pai dele ainda fala: e aí, tem uns biscoitinhos também? Ai, cara podre, hein? E aí eles ficam ali naquela discussão, né, como se o Sinan não estivesse ouvindo, falando que não ia ficar com ele, e um ficava empurrando o Sinan pra outra pessoa. Mais pra frente, quando o Sinan falou que ia ficar na casa de um amigo, entre aspas, a gente percebe até como eles ficam aliviados com isso, né? Eu fiquei muito triste com essa história aí nessa temporada, mas que até que teve um final feliz. E eu nem ia falar sobre isso, eu tava falando sobre a escola e não sei porque eu entrei no assunto Sinan, mas é porque esse chuchuzinho é maravilhoso, né? E ele merece ser feliz mesmo. Enfim, voltando aí ao assunto, né? Nós tivemos a Ejike sendo expulsa de fato. Ela acabou jogando ali a tinta no diretor depois que descobre do acordo que eles fizeram. Mas eu gostei que a série não enrolou aí com essa história, a gente teve essa confusão no primeiro episódio, no segundo episódio as coisas já estavam caminhando. E eu gosto justamente que Love 101 é uma série que enrola em algumas coisas, principalmente ali mostrando eles como adultos, mas eu acho que isso é completamente normal. Mas, de contrapartida, nas outras histórias eu acho que as soluções são até rápidas. Até porque a série tem apenas 8 episódios em cada temporada, né? E acontece muita coisa. Eu achei muito fofo, né? Nessa temporada, todos eles se juntarem para poder salvar a Ejike, que queria fazer faculdade e acabou sendo expulsa da escola e deu maior confusão. Os pais dela, né, também são ridículos e podres ali no momento que ela é expulsa e vai pra casa da tia. Tem um momento que o pai dela pega assim a mala, nem olha na cara dela direito, na verdade olha com cara de nojo e meio que deixa a mala assim, sabe?
É muito louco que absolutamente todos os pais desses adolescentes são insuportáveis, são horríveis, assim, com exceção, na verdade, do pai do Osman, obviamente, que é o nenenzinho. Mas, assim, os pais da Eda querendo obrigar ela a casar, assim, surreal. Aquela mulher, a mãe da Eda, ela é muito podre. Até no momento que a Eda vai ali conversar com a mãe, né, falando que não vai casar com o cara que ela escolheu, mas vai casar com o Kerem, a mãe fica super feliz, porque o Kerem tem uma família muito poderosa, ele é rico e tal, então ela começa a falar, assim, absurdos. Tem até vários momentos que a mãe da Eda fala pra ela coisas assim, por que você tá se esforçando tanto assim pro vestibular? Por que você tá estudando tanto assim? É aquela mulher que acha que você tem que ter um marido rico e não precisa trabalhar e não fazer nada na sua vida. E é claro que a Eda não é assim, né? Porque ela sonha em ser design gráfico e tudo mais e conseguiu em Nova York, super poderosa, maravilhosa. Mas claro que é muito perceptível toda a mudança aí dos personagens, todo o crescimento, evolução da primeira temporada para essa segunda. Principalmente o Kerem. Gente, eu fiquei assim chocada e fiquei ainda mais apaixonada pelo personagem, fiquei feliz com o futuro dele, assim, pra cacete. O Kerem é um personagem magnífico e essa temporada só confirmou isso. Ele sacrificando aí o seu relacionamento no comecinho com a Eda, pensando no futuro dela. Aquela cena dele com o Sinan depois do incêndio foi uma das cenas mais lindas que eu já vi, assim, no mundo das séries adolescentes, e eu não tô exagerando. A intensidade daquele momento, a forma que ele falou com o Sinan, eu chorei igual uma desgraçada, entendeu? Que ele começa a chorar ali, falando, não, você não vai morrer, o mundo não vai ser assim, eu te prometo que eu vou virar esse mundo de ponta cabeça, eu vou fazer, e meu Deus do céu, só pra você não morrer. E aí ele pega assim no Sinan e fala, eu vou fazer isso por você. Cara, aquela cena me arrepiou assim de um jeito que vocês não têm noção. Tem um momento também dele pedindo a Eda em casamento, que eu achei a coisinha mais fofinha desse mundo. Esse casal é tudo pra mim e depois dessa temporada é mais ainda. Fiquei triste deles não terem se casado ali, né? Mas no final a gente teve esse reencontro. Mas segura essa informação que a gente já fala sobre eles adultos. Na real, eu gosto bastante porque essa é uma série que consegue trabalhar muito bem o relacionamento entre os personagens. Sendo um relacionamento amoroso ou não, eles conseguem desenvolver muito bem amizades. Nós temos aí essa conexão da Burko e da Eda, que é uma coisa muito natural e eu adoro. Mas eu confesso que eu senti falta aí no final deles adultos acabarem encontrando a Burko e o Kemal. Eu acho que faria muito sentido e eu adoraria ver isso. Nós temos também, né, essa conexão do Kemal com o Sinan. O Kemal foi um cara que mudou completamente a vida dele, né? Ali no final, quando o Kemal assina o negócio ali pra ele poder alugar um apartamento, a gente já vê essa mudança aí na vida do Sinan. O final da série, na verdade, foi mostrando aí, né, tipo, o Sinan saindo da merda e mudando completamente a sua vida até chegar naquele adulto ali que a gente vê no final, pois sim, o Sinan tá vivo! Eu disse que ele não tinha morrido. Desde que essa série foi lançada, eu tô falando que esse homem não morreu. Mas ainda sobre o Kerem, eu acho que o futuro dele fez total sentido, né? Com ele sendo advogado, tem até um momento que a Ijiki fala pra ele, né? Faz muito sentido, você sempre teve esse senso de justiça e tudo mais. E eu acho mais bonito ainda porque eu lembro desse momento dele conversando com o Sinan, com ele dizendo que ia virar o mundo de ponta cabeça por ele. Ai, que lindeza essa série! Mas como eu já toquei no assunto aí, Sinan, né, meu personagem preferido e eu tenho certeza que de muita gente também, na real eu não consigo escolher um só, porque a Eda é maravilhosa, a Ijiki é maravilhosa, o Osman, o Kerem, todo mundo é maravilhoso nessa série. Com exceção dos pais e do diretor maldito.
acredito. Mas a história do Sinan nessa temporada, ela mexeu muito comigo, assim, em vários momentos. O menino tava na merda mesmo e era muita desgraça acontecendo o tempo inteiro. Quando você achava que o negócio ia mudar, que a vida dele ia melhorar, acontecia alguma merda de novo. E é muito louco porque o Sinan, né, justamente por ser uma pessoa que sempre foi abandonado aí pelas pessoas, ele tem essa dificuldade de falar o que ele tá pensando, o que ele tá passando e pedir ajuda, né? As pessoas que acabam percebendo o que tá rolando, e eu gostei bastante aí, né, do Keren ter falado a verdade pra todo mundo ali naquele momento, porque ele ficou preocupado. Ele acabou prometendo pro Sinan que não ia contar sobre o incêndio e dele querer morrer naquele momento, assim como Eda tinha prometido que não ia falar sobre o avô. Só que o Keren, ele não foi tão discreto quanto a Eda, que acabou contando ali, né, meio que no segredinho. Mas aí logo no comecinho nós tivemos a morte do avô dele, que eu já imaginava que ia acontecer aí nessa temporada. Aí tem esse negócio dos pais dele querer vender a casa e nenhum dos dois queriam ficar com ele. E aí depois ele começa a dormir ali, né, naquele lugar horrível na escola. E aí depois o cachorro dele, mano, até o cachorro dele, isso não se faz, ok? Teve câncer ali e tal, então, mano, tipo, a vida do garoto não é fácil desde a primeira temporada. Claro que depois nós fomos recompensados, né? Com o Sinan adulto, com o Sinan agora sendo um escritor. Ele escreveu a história deles. Eu fiquei muito emocionada com isso. Eu adoro as cenas finais aí no último episódio, quando a gente descobre que o Sinan tá assim vivo, né? Eu já imaginava isso, como eu já falei pra vocês, mas tem esse momento que ele tá falando sobre a história, que são os amigos dele, que são baseados em fatos reais, e aí tem um momento que a mulher lá pergunta: e essa garota incrível aqui da história, você ainda tem contato? E mano, o Sinan adulto simplesmente mostra a aliança, falando que ainda tem contato, pois ele e a Ijiki estão casados. Vocês têm noção? E aí tudo fez sentido na minha cabeça. Porque desde a primeira temporada, todo mundo tinha essa teoria aí que o Sinan morreu, possivelmente, por conta da sua história conturbada, claro, mas também pelo fato da gente ver apenas 3 pessoas recebendo as cartas que a Ijiki mandou pra poder se encontrar com ela lá. Só que faz sentido o Sinan não ter recebido a carta porque ele não precisava, porque ele é casado com a Ijiki, ela pode falar pessoalmente, gente, hello. E também faz sentido, né, outra coisa, que todo mundo achava que alguém tava preso, mas ninguém tava preso. Na verdade, o Keren, ele tava ali porque ele é um advogado. Então, série perfeita, série impecável, série maravilhosa. Nós temos também a Ijiki falando que os pais do Sinan morreram e ele acabou herdando aquela casa. Quando falou que os pais dele morreu, eu falei, uhul! E aí a gente tem um momento muito importante, né, que ela acaba falando que ir pra lá é muito difícil pra ele não quer porque aquela casa traz péssimas lembranças, que a vida dele é outra agora e ele não queria ressuscitar esses demônios ali dentro dele, mas ele precisava superar isso. Então a gente tem esse momento aí dele chegando na casa sozinho, vendo ali cada lugarzinho e lembrando da sua adolescência. Aquela cena pra mim é muito importante, eu chorei demais, assim, eu me arrepiei, porque realmente a intensidade, a complexidade da história do Sinan, assim, Gente, eu não tenho nem palavras, assim, a história desse adolescente é uma das histórias mais interessantes aí do mundo das séries adolescentes, na minha percepção. Claro, a gente vê ele tendo uma vida completamente difícil e aí, com a ajuda das pessoas que estavam ao seu redor, ele foi crescendo e foi mudando e foi tendo uma vida muito melhor. A vida que ele sempre mereceu, no caso, né? Falando sobre a nova personagem, né, a Elif, eu confesso que no começo eu
achei ela um pouquinho estranha, eu não sei se eu gostava dela, mas a história dela foi muito interessante pra essa temporada, não somente a vida amorosa dela com o Osman, que foi legal de acompanhar, mas também a vida dela em casa. Como eu disse, todos os adolescentes têm pais assim podres, e os pais da Elif, eles me irritaram de uma forma que vocês não têm noção, eles obrigando ela a treinar piano constantemente, e a menina não podia sair, não podia fazer absolutamente nada, até que chega um momento que ela tem uma puta crise mesmo sendo apaixonada por tocar piano, porque essa pressão que os pais colocaram em cima dela fizeram com que ela mesma esquecesse do amor que ela tem por tocar piano, a chegar a um ponto dela colocar a mão dela ali, né, na panela quente, porque ela não aguentava mais aquela situação. Olha que louco. E aí tem esse momento dela conversando com o Osman e a gente percebe que realmente ela gostava de tocar piano, mas a pressão tava demais. E essa também é outra coisa que eu gosto bastante nessa série, que não fica naquela coisa só de casal. A gente tem ali o romance, a gente tem os casais que a gente shippa, que a gente gosta, mas é uma série que aprofunda muito bem a história de todos os personagens, fazendo com que a gente se apegue à história deles, que a gente tenha empatia, sabe? Todos eles têm aí um problema familiar e aí a série vai mostrando tudo isso. Não é aquela série melosa que só fica pensando em uma coisa específica ou dando destaque apenas para um personagem específico. Nós temos todos eles ali que são os principais. Na primeira temporada a gente não tem tanto destaque assim para o Osman. A gente sabe que, né, tem os probleminhas, mas nessa temporada eu fiquei muito feliz que a série deu o valor que esse garoto merece, porque o Osman é simplesmente magnífico e ele merecia sim mais destaque. Eu achei que eu não ia gostar do romance dele com a Elif, confesso, mas eu adorei a trajetória, como aconteceu, que ele não percebia que tava gostando dela, né, e até o Sinan foi a primeira pessoa que percebeu que os dois iam ter alguma coisa ali, né, e fica tentando empurrar, só que de um jeito mais discreto, que é o jeitinho dele. A Iji, que acaba percebendo depois também, né, esses dois fofos. E aí a gente vai tendo a construção desse relacionamento que chega num momento assim muito intenso. Falando então de alguns casais aí dessa temporada, né, eu gostei bastante da relação da Burko com o Kemal. Eu acho que essa temporada comprovou mais ainda que de fato eles foram feitos um para o outro e que todo o plano ali dos adolescentes na primeira temporada fez muito sentido e fez muito bem também pra Burko. Fiquei puta da vida com o momento que o noivo dela, ex-noivo no caso, né, vai na casa dela com a mulher grávida e começa a falar um monte de merda. Ai, você vai encontrar uma pessoa, ai, você vai engravidar também, que Deus te abençoe. Nossa, mano, que cara podre, que ódio. O Kemal, ele deixa a Burko muito à vontade pra ela fazer o que ela quiser, então eu acho que as coisas, né, a forma que esse relacionamento começou acabou assustando muito ela, até porque o Kemal é um cara bonitão, um cara que várias mulheres querem ficar com ele, famoso e tal, então trouxe essa insegurança pra ela. Então eu adorei que a série acabou tocando nesse assunto também, né. Tem um momento, se eu não me engano, é a Eda que fala pra ela alguma coisa do tipo, você não se sente boa o suficiente, ou você acha que o Kemal não pode amar uma mulher como você, uma professora simples, sabe? Só que o amor deles é muito, muito, muito forte, apesar da Burko tá me incomodando ali no começo, ela tava muito chata, mas eu entendi o lado dela um pouco. Mas a gente tem um momento que o Kemal vai embora, a Burko apoia ele a ir embora, a seguir ali os seus sonhos e tudo mais, só que ela fica ali. Ele não pede pra ela ir embora junto com ele e largar os sonhos dela pra trás, não. Mas aí a gente vê depois o Kemal abandonando, largando absolutamente tudo por ela. E por ele também, né, porque ele tava gostando da escola, ele tem essa conexão com o Sinan, né, tem vários momentos que ele fica refletindo ali sobre as coisas que ele deixou pra trás. E aí no final a gente tem já esses dois bem velhinhos, mostrando que eles são os diretores da escola
todos os alunos amam os dois, tal. Eu amei isso! Mas falo mais uma vez, senti falta do reencontro dos alunos, né, da EDA e tudo mais, com esses dois. Eu acho que seria uma coisa muito interessante se acontecesse, assim, dos dois acabar entrando na casa depois, ou algo do gênero. A EDA e o Keren, eu acho que eu nem preciso dizer, né, a gente teve altos e baixos nesse relacionamento nessa temporada, mas fez sentido pra mim a história deles, assim, eles se reencontraram no final e eles estão juntos sim, e só a minha opinião importa. A gente tem esse momento aí, esse reencontro dos dois já adultos, já com uma carinha assim, não sei se todo mundo reparou, mas ela acaba mostrando ali a mão dela sem aliança nenhuma e ele também mostra a mão dele sem aliança nenhuma, ou seja, nenhum dos dois casou. Tem um momento que a Jiki pergunta pra ele, né, por que você nunca casou com ninguém e tal, é por causa da EDA. E aí a Ejike e o Sinan, pra minha surpresa, casados, como eu já falei também, assim, foi surreal pra mim. Eu chorava de felicidade, não consigo lembrar qual foi a última série que fez eu chorar de felicidade mesmo. A intensidade desse relacionamento, eles falando que casaram com 23 anos, que mandaram um convite para os amigos ali, mas eles não foram. Fiquei triste com isso, ok? Fiquei triste, sim, deles terem se separado por tantos anos assim, justamente por acharem que a amizade deles é tóxica, mas não era tóxica, era pelo contrário. A gente tem esse momento deles, assim, discutindo uma coisa tão boba, na minha opinião, bravos com o Sinan, porque ele não contou as merdas que ele tava passando. Não faz sentido, mas ao mesmo tempo faz sentido, porque eles são adolescentes e eles estavam confusos, eles estavam assustados com seus futuros, enfim. E aí, falando dos seus futuros, eu fiquei feliz que todos eles conseguiram ter um futuro bom, apesar de todos desacreditarem deles constantemente, né? A gente tem até esse momento muito fofinho que mostra o Osman pedindo pra EDA gravar ela estudando o que ela estudava em voz alta, e aí mostra ele dando todos os dias ali essas fitas para o Keren, que tinha uma dificuldade de ler, de estudar ali com livros e tal, ele não conseguia entender e prestar atenção. E aí, com a dona EDA falando ali no seu ouvidinho, né, ele ia entender melhor as coisas. Então, com isso, ele também acabou passando na faculdade e agora é um advogado top, olha só. Então, como isso pode ser uma amizade tóxica? Não era, só que eles estavam cegos. E é bom porque é uma série que faz a gente refletir, né, sobre as pessoas que a gente tem na nossa vida, que às vezes você briga por uma coisa tão idiota e fica anos sem se falar, pessoas que você teve uma conexão, tem uma amizade intensa, mas que acaba morrendo ali a amizade por coisas pequenas. Por isso que eu gosto dessa série, porque ela é muito, muito, muito real. E então a gente tem esse momento ali na primeira temporada, né, com a EDA tendo um surto já adulta, dizendo que eles precisavam de uma segunda chance. E aí esse final foi tão legal porque a gente vai vendo pouco a pouco cada um chegando. Primeiro, né, a EDA na temporada passada. Nessa temporada nós tivemos o Keren também chegando. Aí depois chega o Osman, o barquinho dele maravilhoso. Aí depois chega o Sinan pra poder completar aí esse grupinho maravilhoso. E aí no finalzinho mesmo eles vão conversando essas coisas, que eles eram imaturos, que nunca tiveram amigos desse jeito, nessa intensidade e tal, que foi bobagem eles passarem tanto tempo assim separados, mas que eles estavam machucados por coisas da vida mesmo, assim, eles estavam passando por muitas coisas, eles passavam coisas diferentes, cada um na sua família, entende? Então manter essa amizade pra eles causava dor, porque acabava lembrando aí da família e das merdas que passaram. Principalmente eu acredito que o Sinan, né? Porque quando ele olhar pro Keren, ele vai lembrar do momento que ele quase morreu ali no fogo, ele vai lembrar do avô dele, ele vai lembrar como tudo começou, entende? Mas aí no final acaba mostrando eles falando
pro Osman ligar pra Elif, que ele ainda tem o número dela, né? A gente tem até esse momento que mostra que ela é uma pianista top agora, sempre foi no caso, e comendo as coisinhas ali. Eu fiquei, gente, socorro! Ela ainda lembra dele, eles têm que ficar juntos, socorro! E aí no final mesmo, a gente acaba tendo uma jogadinha aí, né, nas cenas que eu adorei, que mostra eles ali na versão adultos, e aí a imagem vai se afastando, depois volta mostrando eles adolescentes ali naquela posição. Não sei se vocês entenderam, eu acho que sim, tava bem óbvio, né? Eles estavam com as mesmas roupas deles adultos, dando a entender que eles se reencontraram e que agora eles têm uma segunda chance, eles ressuscitaram essa amizade, agora eles estão maduros o suficiente para ter essa amizade porque eles superaram tudo que aconteceu. E eu acho que essa foi a mensagem final da série, eu fiquei muito orgulhosa disso. Aí a gente tem o Osman ligando ali, ela atendendo o telefone e aí acaba. Eu sei que ficou um gostinho de quero mais, sim, é óbvio, porque todo mundo vai querer saber se ele vai ficar com ela ou não, vai querer saber se o Keren e a Eda casou, mas é óbvio que isso vai acontecer. A série mostrou que, de fato, eles estão tendo uma segunda oportunidade. Por que vocês acham que eles ficaram batendo na mesma tecla que o Keren e a Eda nunca se casaram? Porque agora eles vão se casar. Cada um conquistou ali o que queria e eles estão prontos. Assim como o Osman e a Elif também, porque agora ela não vai mais precisar ter que ficar obedecendo os pais ali constantemente, né? Então, gente, isso é lindo, sabe? Foi uma série que começou lindamente e terminou lindamente. É uma série que eu não consigo colocar absolutamente nenhum defeito. Sim, eu fiquei querendo mais coisa, querendo ver mais, porém, não que tenha sido ruim, é mais um sentimento ali de fã que fica assim, ai, não tô pronta pra me despedir dos meus personagens, enfim, mas a mensagem final foi magnífica. E você, também gostou dessa segunda temporada? Você também gostou desse final? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião, tá bom? Mas euzinha vou ficando por aqui, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like maroto que me ajuda aí muito, e não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estou sempre lá tentando falar com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!